A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, como os irmãos estão? Eu estou bem para a honra e glória do nosso Senhor. Irmãos, como eu havia prometido, eu trazer aqui dentro da palavra que existe sim profanações dentro da casa do Senhor e está dentro da Bíblia, tá? Lê aqui em Ezequiel, depois eu vou estar lendo aqui, porque eu posto no Instagram, então tem que ser um vídeo curto, tá? Em Ezequiel 8, a visão da profanação do templo, tá? E sucedeu, pois no sexto ano, no ano 6, no sexto mês, no mês de junho, no quinto dia do mês, no mês 5, tá? Estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentaram diante de mim, ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Olhei e vi uma figura que parecia de homem. Da cintura para baixo era fogo. E daí para cima seu aspecto era como resplendor de bronze, né? Aqui o Senhor está falando até mesmo de idolatria dentro da casa dele, tá? E estendendo que parecia uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Irmãos, o que pode ser aqui essa visão que Deus deu a Ezequiel? Um homem, uma figura de um homem, da cintura para cima era fogo, de bronze. Pode ter qualquer tipo de idolatria dentro da casa do Senhor, né? Até mesmo de grandes pessoas, assim, no meio evangélico que vai pregar dentro da casa do Senhor, e até nós cristãos, nós mesmos pedindo autógrafo, pedindo, sabe? E o Senhor Jesus Cristo, Deus tem ciúmes da casa dele, tá? Então aqui eu vou estar falando sobre a profanação. E olha só o que o Senhor, Deus fala na palavra dele, tá? Eu vou começar pregando aqui, porque depois eu vou pregar Ezequiel 7. Porque o juízo de Deus vai começar pela casa dele. Pela casa dele. E estendeu que parecia uma mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo, que provoca o ciúme de Deus. Olha só, irmão. Deus tem ciúme, sim, da sua casa. Deus tem ciúme. Inclusive, irmãos, eu vou falar algo aqui que talvez alguns se incomode. É a casa do Senhor, é a casa do Senhor, mas tem muitas igrejas que é do Senhor, que estão sendo colocados casais na placa da igreja do Senhor. Não é para colocar foto de ninguém na igreja do Senhor. É para estar na igreja do Senhor o nome do Senhor Jesus Cristo ou o nome de Deus. Igreja evangélica, igreja cristã do Senhor Jesus Cristo, igreja de Deus, entendeu? Porque eu não vou ficar falando aqui placa de igreja, entendeu, irmão? Não prego placa de igreja, tá? E me disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada, tá? Irmã, você já entrou na casa do Senhor e viu algo assim que te incomodou? Sim, eu já vi uma coisa que me incomodou muito. Era uma foto de como fosse pastor, a foto do pastor, bem perto assim do altar de Deus, segurando como fosse a Bíblia, tá? Isso incomoda Deus muito. Quem é para brilhar dentro da casa dos senhores é Deus e o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, o nosso Deus não quer que a gente nem adore imagem, né? E por que tem imagem de pastor ou de pastora na placa, ou até mesmo dentro da casa do Senhor? Não podemos não fazer isso não, tá bom? A gente somos contra o quê? Idolatria. A gente não pode adorar nem ao nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Porque a gente tem que adorar Ele em espírito e verdade, tá? Vou dar continuação aqui. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Olha só o que o Senhor está falando, tá? Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Grandes abominações que a casa de Israel faz aqui.
para que eu me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ele é meu... Irmã, tem igrejas que o Senhor está se afastando, tem muita igreja que está fria. Tem muita igreja que está fria e vocês sabem, tá? Tem muitas igrejas que tá fria, fria, fria. Então, pastores, começa a ver o que está acontecendo. O que está acontecendo para a igreja estar fria? Porque olha que o Senhor falou. Fala na sua palavra. Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Israel é você, tá bom? Eu e você somos Jerusalém. Eu e você somos Israel, tá? Ele me levou à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê malignas abominações que ele fazem aqui. Aqui Deus está falando sobre o templo dele, gente. Tem coisas acontecendo no templo de Deus, no templo do nosso Senhor, que eles estão irados sim. Deus me usou para pregar, evangelizar na véspera do Natal. Deus está tanto irado com os da casa dele, como os do mundo. Inclusive, eu vou pregar isso no outro vídeo, tá? Entrei e olhei, eis que toda forma de répteis e animais, abominações e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E estavam em pé diante deles, sentados homens dos anciões da casa de Israel, Jananias, filho de Safá, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espécie de incenso. Aqui fala de incensário, tá? Irmã, isso aconteceu. Deus mostrou para Israel um incenso dentro da casa dele. Então me disse, viste, filho do homem, olha só o que o Senhor responde. Deus dá a visão para Ezequiel e aqui o Senhor fala, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. Irmã, tem pessoas agindo de, como eu posso falar assim, aqui como o Senhor Deus está falando, essas coisas que aborrecem ele, de incenso. Irmãos, o que expulsa demônio, o que expulsa e faz milagre, não é lencinho, não é vassoura, não é sal, essas coisas, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus Cristo está falando, é o próprio Senhor, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, já estava com o nosso Deus, tá? Então, aqui eu vou repetir de novo. E estavam de pé diante dele, sentada homens do Sião da casa de Israel, Zananias, filho de Zafá, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão seu incensário, e subia uma espécie de incenso. Aí o Senhor Deus fala. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me, ainda tornará a ver maiores abominações que esta. Aqui o Senhor está falando para Ezequiel que ele iria ver maiores abominações do que essas aqui que Deus estava mostrando para ele. Vocês acham que hoje em dia é diferente? Não é diferente. Não é diferente. Eu falo que Deus está irado. Eu tenho que ser breve. Eu falo que Deus está irado tanto com os da casa dele, com os do mundo, porque pelo nosso testemunho. Porque os que estão no mundo ficam olhando para nós e falando, não vai entrar. Nós não vai entrar. Se for para ser cristãos desse jeito, eu prefiro ficar no mundo. Só que vocês têm que entender que a salvação é individual. Vocês têm que entrar para a casa de Deus sem olhar para pastor, sem olhar para irmão, sem olhar para a direita, para a esquerda. Tem que olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? E disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que estava ao do lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamo. E disse-me, vê isto, filho do homem, ainda tornará a ver abominações maiores que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor.
Então vi que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. Vi que eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Olha só, adoravam o sol. Então me disse: vê isto, filho do homem. Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar. Olha aqui que o Senhor Deus fala. Havendo enchido a terra de violência, tornam a me irritar, e ei-los a chegar ramos ao seu nariz. Por isso também eu os trarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, contudo não ouvireis. Amados, aqui, eu tenho que ser breve, tá? Aqui fala sobre a profanação do templo. Tudo que o Senhor Deus mostrou aqui, divisões para Ezequiel, ele estava falando sobre o templo dele. Deus tem sim ciúmes da casa dele. E o Senhor Jesus Cristo tem sim ciúmes da casa dele. Irmãos, eu vou falar algo aqui que, olha, é da gente olhar, mas a gente tem que falar para quê? Para alertar as ovelhas, para alertar alguns pastores. E certa vez eu não vou ficar falando aqui, mas o que for acerca da casa do Senhor, eu vou falar. Eu não vou falar nomes, porque a gente não pode ser fofoqueiro, mas Paulo falava dos problemas da igreja do Senhor. Então, irmãos, eu vi uma vez determinado homem de Deus, né? Colocar um gigante grande de borracha, um gigante grande de borracha, né? Na casa de Deus. Olha só, irmãos, isso é muito triste, eu tenho que ser breve. E ali ele falou que ele ia derrubar o gigante. E ali ele se colocou como Davi e Golias, sabe? E ali eu falei, meu Deus, ele foi lá e derrubou o gigante de borracha. Eu falei, mas senhor, até eu derrubo esse gigante de borracha com uma mão só. E ali o povo começou a glorificar. Vocês acreditam? O povo é inocente. E eu fiquei assim, ó, falei, meu Deus do céu, sabe? Então, ali quando. E Deus envergonha, tá? Deus envergonha. Porque quando eu vi essa cena, ele empurrou o gigante, tinha uma pessoa de cadeira de roda, ele foi para levantar a pessoa de cadeira de roda, a pessoa não levantou. Então, amados, o juízo de Deus vai começar pela casa dele, por nós mesmos, por nós mesmos. Então, o nosso Deus está irado sim, tanto com o do mundo quanto da casa dele. Ele quer que pregue a verdade. A verdade, não importa que você perca amigos, não importa que você seja perseguido, que você seja caluniado, porque é isso, irmão. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Nós cristãos temos que fazer a vontade do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu faço um vídeo curto porque eu tenho que postar no Instagram, tá? O Senhor Jesus Cristo está voltando, Ele ama vocês, fiquem na paz do Senhor.